Eu deixei de ir ao aniversário do meu marido para ver meu amante antes que ele fosse embora da cidade. Achei que tinha escondido bem o meu caso, mas eu estava errada. Meu marido descobriu tudo e agora está se vingando de nós dois. Olá a todos. Sei que aqui é um espaço seguro para desabafar e compartilhar minha história. Pesquisei bastante e vi que este era o melhor lugar para falar sem julgamentos. Sinto que preciso expor meu lado ou simplesmente colocar para fora minha frustração para finalmente encontrar um pouco de paz. Talvez eu consiga dormir melhor à noite depois de liberar todas as emoções reprimidas que tenho guardado há tanto tempo. Espero que isso me dê o encerramento que venho buscando há um bom tempo. Meu nome é Raquel, tenho 29 anos, sou casada com James, de 32, há 2 anos. Sem julgamentos aqui quando digo que me casei porque achei que ele seria a escolha certa para mim. Tomei uma decisão prática sobre com quem queria me casar, porque queria facilitar minha vida e não cair na armadilha de casar por amor. Eu já tinha visto pessoas que por amor, acabaram se perdendo na tentativa de manter o parceiro feliz, mas eu não. Sempre coloquei minha felicidade acima de tudo, porque para mim, tudo se resume a amar a si mesma. Muitos amigos me disseram que se eu casasse de forma tão prática, seria difícil sustentar o casamento por muito tempo. Eu queria provar que eles estavam errados e mostrar que se você der sexo suficiente a um homem, não importa quem você seja ou como viva, ele nunca vai querer te deixar. Eu sabia exatamente como manter meu marido preso a mim. Para minha surpresa, meu marido se casou comigo por amor e me fez sentir especial. Ele se esforçava de verdade para me fazer feliz e sempre planejava encontros para manter o romance vivo. Claro que nosso casamento ainda era recente, ainda estávamos na fase de lua de mel, mas dava para ver claramente que ele era o que mais se empenhava em planejar viagens ou programar saídas. Eu mentia dizendo que odiava planejar coisas, só para ele não perceber que eu não estava me dedicando de fato ao relacionamento. De vez em quando eu colocava um pouco de esforço, principalmente no sexo, só para ele não sentir que era o único trabalhando duro para fazer nosso casamento dar certo. Minha vida estava sob controle, eu tinha um marido amoroso e uma casa tranquila para voltar depois do trabalho. Revezávamos nas tarefas domésticas, cozinhando e limpando dependendo de quem estivesse menos atarefado. Era quase como viver com um colega de quarto que também me dava sexo. Para ser bem sincera, eu estava feliz, mas não apaixonada. Sempre achei que o amor iria me prender, então nunca tentei buscá-lo. Nunca procurei criar uma conexão emocional com meu marido porque acreditava que isso me deixaria vulnerável. Eu queria manter o controle e ter o poder dentro do relacionamento. No fim das contas, eu já tinha tudo o que precisava e não sentia que faltava nada para melhorar minha vida. Até que no trabalho houve uma mudança na gestão, e várias pessoas foram transferidas da matriz para treinamento. Entre elas, me atribuíram um estagiário recém-formado. Eu não queria lidar com um marmanjo imaturo, e ter que ensiná-lo do zero, fiquei irritada de ter que aturá-lo por uma semana. Mas quando vi, fiquei impressionada com o quão bonito ele era. Tentei focar no treinamento, mas ele era encantador, cheio de lábia e sempre flertava, me deixando corada. Cheguei até a agradecer mentalmente ao meu chefe por ter me designado a ele, porque não era nenhum peso. Gostei da companhia dele e nos aproximamos rapidamente. Um dia começamos a falar sobre nossas vidas pessoais e descobrimos que ambos estávamos em relacionamentos sérios. Ele estava noivo, mas admitiu que só estava junto porque a noiva era rica. Flertava e saía com outras garotas porque acreditava que até casar de fato ainda estava liberado. Eu contei a ele que tinha sido muito prática ao casar com meu marido, já que não acreditava em amor. Ele riu e disse que esperava que eu ao menos acreditasse em desejo, piscando para mim. Eu entendi a indireta, mas desconversei e voltei ao treinamento. Até que uma noite, enquanto trabalhávamos até tarde em um projeto, do nada ele me beijou e disse que não sabia o que tinha dado nele. Pediu desculpas e prometeu controlar as emoções dali em diante. Eu fiquei em choque, sem reação, apenas em silêncio. Mas com o passar das horas, não consegui parar de pensar naquele beijo. Foi tão bom como nos filmes. Eu não podia acreditar que alguém como eu pudesse sentir algo parecido com se apaixonar. Achei impossível. Talvez fosse apenas porque ele sabia exatamente o que dizer para me causar aquele frio na barriga. Ainda era cedo para saber o que exatamente estava acontecendo comigo. Nós costumávamos ficar até mais tarde que todos os outros e chegar cedo ao escritório para adiantar o treinamento. Contei ao meu marido que meu estagiário era burro e um peso, só para justificar o tempo extra que passava com ele. Menti dizendo que precisava trabalhar mais horas para que meu estagiário alcançasse os demais. Era excitante ver esse lado meu, algo que até para mim mesma era surpreendente. Sempre fui calculista e prática em todas as minhas decisões. Essa era a primeira vez que agia fora do meu padrão e não conseguia entender exatamente o que estava sentindo. Eu me sentia uma pessoa diferente quando estava com ele. Era o segundo aniversário do meu marido desde que nos casamos. Ele estava animado e queria fazer uma viagem de uma semana para passarmos um tempo juntos, já que eu andava muito ocupada. Seria uma oportunidade de nos reconectarmos. Eu disse a ele que por causa do programa de estágio da matriz, não poderia tirar a semana inteira, mas prometi compensá-lo. Disse que planejava algo especial para o aniversário dele, para que pudéssemos comemorar em grande estilo.
Quando cheguei ao escritório, descobri que todos os estagiários iriam embora justamente no dia do aniversário do meu marido. Uau! Parecia até um teste divino para ver quem eu escolheria entre os dois homens da minha vida. Primeiro, tentei explicar ao meu amante que não seria possível me despedir dele, já que era aniversário do meu marido. Mas ele fez aquela carinha emburrada tão fofa que eu não consegui dizer não. Prometi que tentaria inventar uma desculpa para vê-lo, nem que fosse por pouco tempo. Ele ainda ficou chateado, mas se animou um pouco com a possibilidade. No dia, eu estava dividida entre estar presente no aniversário do meu marido ou me despedir do meu amante, que deixaria o país por alguns meses. Dentro de mim, eu já sabia o que queria e onde queria estar. Decidi que meu amante era mais importante naquele momento, já que não sabia quando o veria novamente. Meu marido, por outro lado, estaria sempre ali, todos os dias. Infelizmente, precisei inventar uma desculpa que não levantasse suspeitas. Menti dizendo que estava passando mal e que precisava ir ao médico. Fingi estar triste por adoecer justamente no aniversário dele. Ele, compreensivo como sempre, disse que minha saúde era mais importante e que poderíamos comemorar depois, quando eu estivesse bem. Agradeci, disse que o amava e que era grata por tê-lo na minha vida. Corri para encontrar meu amante para fazermos sexo uma última vez antes de ele viajar. Queria aproveitar ao máximo e guardar uma boa lembrança daquela despedida, mesmo que isso significasse perder quase todo o dia com meu marido. Enquanto estava com meu amante, mandava mensagens para James dizendo que ia demorar porque o consultório estava cheio. Sorri quando li a resposta dele sem pressa e continuei aproveitando como se fosse o auge da minha vida. Depois o deixei no aeroporto e voltei para casa, tentando salvar o que restava do aniversário do meu marido. Ele disse que poderíamos comemorar em outro momento e que eu deveria descansar. Eu estava exausta depois de tanto sexo e da viagem até o aeroporto, então disse que compensaria depois e fui direto para a cama. Dormi como um bebê porque todos aqueles dias de horas extras com meu amante já estavam me esgotando. Me permiti descansar sem culpa, pois não tinha nada a esperar quando acordasse. Dormi quase 12 horas e acordei renovada. Não encontrei meu marido em casa, mas havia um bilhete dizendo que ele tinha saído para beber com os amigos. Ele ainda deixava recadinhos escritos à mão, mesmo podendo mandar uma mensagem, porque achava mais pessoal. Sorri ao ler o bilhete, certa de que tinha encoberto bem meus rastros, que ele não suspeitava de nada. Enviei uma mensagem ao meu amante perguntando se ele tinha chegado bem e como estavam as coisas. Para provocar, ainda mandei uma selfie nua. Ele respondeu imediatamente e começamos a conversar. Disse que poderíamos fazer uma chamada de vídeo mais tarde, quando estivesse sozinho, para nos vermos melhor. Gostei da ideia e disse que estaria disponível assim que meu marido dormisse. Naquela noite fizemos sexo por chamada de vídeo enquanto James, completamente bêbado, estava desmaiado. Eu sabia que ele só voltaria assim no dia seguinte, então aproveitei a oportunidade para me entregar ao meu amante virtualmente. No dia seguinte fui para o trabalho como de costume. Então recebi uma mensagem de um número privado dizendo que sabiam do meu segredo. Pensei que fosse spam e não dei importância, apenas apaguei e segui meu dia. Mas logo depois começaram a vir ligações de um número desconhecido, que continuei ignorando, achando que também era spam. Comecei a receber mensagens de texto me ameaçando, dizendo que sabiam de todo o meu caso e que iriam expor tudo para o meu marido. Fiquei apavorada e tentei entrar em contato com meu amante para saber se ele sabia de alguma coisa. Fiquei ainda mais preocupada quando não consegui falar com ele e não fazia ideia do que deveria fazer. Decidi que precisava ser corajosa e testar se aquelas ameaças tinham mesmo provas ou se era só alguém tentando me extorquir. Podia ser qualquer pessoa inventando uma história para me assustar e arrancar dinheiro. Então pedi uma prova. Foi quando me enviaram um print das minhas conversas. Fiquei em choque, a ameaça era real. Desesperada, tentei de novo falar com meu amante, mas já estava sem esperanças, já que ele vinha me ignorando havia uma semana. Até que recebi uma única mensagem dele. Dizia que estava viajando com a noiva e não queria complicar as coisas. Disse que poderíamos nos ver dali a 2 semanas, quando voltasse para a cidade, mas que por enquanto eu deveria deixá-lo em paz. Aquilo me deixou insegura. Eu não queria largar meu marido sem ter certeza de que meu amante ficaria comigo. Precisava de um plano B. Sempre tive dúvida se ele largaria a noiva, já que vivia dizendo que só estava com ela por causa do dinheiro, coisa que eu não tinha. Agora, com esse silêncio, parecia claro que ele também estava sendo ameaçado e decidiu se livrar de mim. Passei a semana seguinte em estado de paranoia, desconfiando de tudo e de todos. Evitava sair de casa sem necessidade e me certificava de estar sozinha no elevador. Meu marido percebeu e perguntou se eu estava bem, se tinha algo para contar. Acabei confessando que alguém estava me ameaçando e que eu tinha medo pela minha vida. Foi então que ele revelou. Era ele o tempo todo. Ele mesmo estava me ameaçando para ver se eu abandonaria meu amante e tentaria salvar o nosso casamento. Queria testar até que ponto eu estava disposta a arriscar tudo por aquele relacionamento. Ele tinha esperança de que, por ser prática, eu desistisse do caso, já que era uma aposta perdida. Mas, para surpresa dele, eu ainda estava em contato com meu amante e até planejando vê-lo em breve. Isso o deixou furioso. A partir daí, ele decidiu que faria de tudo para me tirar da vida dele. Estava obcecado com a ideia de que eu não o valorizava e queria garantir que eu sofresse pelo que fiz. Contou que tirava prints das minhas conversas enquanto eu dormia e enviou tudo para a noiva do meu amante,
garantindo que ele nunca mais me procurasse. Depois disso, meu amante começou a me ligar furioso, dizendo que tudo não passava de um caso passageiro, mas que agora eu tinha arruinado a vida dele. Foi direto, nunca deixaria a noiva, mas nós poderíamos ter continuado o nosso caso sem problemas. Agora que ela sabia da verdade, não havia chance de perdão. Ele pediu que eu apagasse o número dele e nunca mais entrasse em contato. Disse que se arrependeu amargamente de ter dado em cima de mim, que foi o maior erro da vida dele. Acusou-me de ter destruído tudo que era importante para ele e por isso faria o mesmo comigo. Mas o que mais poderia fazer? Meu marido já sabia do caso. Minha vida já estava em ruínas. Ouvi ele me xingando, gritando horrores comigo, mas percebi que não adiantava explicar que tinha sido meu marido quem havia exposto tudo. Estava tudo acabado de qualquer jeito. Segui para o trabalho como se nada tivesse acontecido, mas logo percebi os olhares estranhos das pessoas. Ou eu estava em apuros, ou havia sido promovida, só podia ser uma dessas duas coisas. Pouco depois fui chamada pelo RH, que foi direto ao ponto. Eu estava sendo demitida por comportamento inapropriado e por induzir um colega a favores sexuais. Fiquei em choque, sem acreditar que estava sendo mandada embora sem sequer poder me explicar. Foi quando percebi que meu marido não tinha parado em arruinar meu caso. Ele também tinha enviado os prints para minha empresa. A denúncia virou um grande processo interno contra mim e meu amante por violação das regras da companhia. E como se não bastasse, ele jogou toda a culpa em mim. Alegou que não sabia que aquilo era proibido, já que era novo na empresa. Disse que eu era sua mentora, que deveria orientá-lo, mas acabei o conduzindo a um caso dentro do ambiente de trabalho. Afirmou até que eu o chantageava, insinuando que se quisesse permanecer como estagiário, teria que se envolver comigo. Ele ainda acrescentou que nunca teve a intenção de ter nada sexual comigo, mas que eu havia dito que era assim que as coisas funcionavam ali. No fim, eu fui a única demitida, enquanto ele saiu impune, alegando que eu o havia seduzido para me envolver nesse caso. Fiquei chocada em ver como ele conseguiu inverter tudo, fazendo parecer que eu era desesperada que queria iniciar um caso com ele. Todos no escritório passaram a me olhar como se eu fosse uma mulher que só pensava em dormir com qualquer um. Até mesmo as pessoas mais próximas começaram a me ignorar, como se nunca tivessem convivido comigo. Fui demitida na hora e tive que sair sozinha, sob os olhares de todos. Foi a experiência mais humilhante que tive em muito tempo. Quando cheguei em casa, percebi que as fechaduras haviam sido trocadas e eu não tinha como entrar. Não imaginava que meu marido pudesse ser tão mesquinho e agir de forma tão infantil. Minhas coisas ainda estavam dentro da casa, inclusive documentos importantes de que eu precisaria para conseguir outro emprego. Liguei para ele e pedi que, pelo menos, me deixasse entrar para pegar meus pertences e ir embora. Eu já sabia que não tinha como continuar morando com ele depois de tudo. Ele não tinha o direito de destruir minha carreira só por vingança. Poderia simplesmente ter pedido o divórcio. Por que precisava denunciar meu caso ao meu trabalho e acabar com todo o esforço que fiz durante anos para chegar onde cheguei? Eu destruí a vida dele no âmbito pessoal, e ele poderia ter feito o mesmo, mas não, ele foi além. Destruiu também minha carreira, algo que construí com tanto suor e dedicação. Fiquei furiosa e decidi nunca mais ter nada a ver com meu marido. Consegui, com muito custo, recuperar algumas das minhas coisas da casa dele e aluguei um novo apartamento. Comecei a procurar outro emprego, mas a notícia se espalhou rapidamente sobre como e por que saí da empresa. Muitos lugares nem sequer consideravam me chamar para uma entrevista. Minhas economias de emergência estavam acabando rápido e estava cada vez mais difícil me recolocar no mercado. No início eu tinha certeza de que, com minha experiência e perfil, não teria dificuldade em conseguir uma vaga. Mas agora tudo parecia improvável. Sem saída, decidi tentar algo que nunca pensei. Ver se meu marido poderia me perdoar e me aceitar de volta. Estava ficando sem opções. Engoli meu orgulho e tentei me reconciliar. Disse a ele que estava realmente arrependida por destruir algo tão bonito que tínhamos. Afirmei que todos merecem uma segunda chance e que eu também deveria ter direito a uma. Prometi ser eternamente grata e compensá-lo pelo resto da vida. Ele apenas riu e disse que sabia muito bem da minha situação. Que eu só estava arrependida agora porque não tinha mais para onde ir, nem a quem recorrer. Disse que esteve tão cego de amor que nunca enxergou o tipo de pessoa desprezível que eu era. Fiquei com raiva e quis retrucar, mas engoli em seco e continuei a implorar para que me aceitasse de volta. Eu sabia, no fundo, que era minha única saída naquele momento. Precisava de dinheiro ou de um emprego para manter meu estilo de vida. E ele era o único que poderia me dar isso agora. Mas ele apenas riu de novo e disse que havia tirado a venda dos olhos, que agora via quem eu realmente era. Garantiu que não seria enganado mais uma vez e que não repetiria o mesmo erro. Voltei para casa arrasada sem acreditar que meu marido, que sempre tinha se rendido ao meu charme, dessa vez havia me rejeitado por completo. Hoje estou no fundo do poço. Não tenho marido. Meu amante me abandonou. Não tenho emprego. E muito em breve não terei sequer onde morar. Todos os colegas se afastaram de mim, sem querer se envolver em problemas apenas por serem vistos ao meu lado. Nem mesmo meus contatos profissionais puderam me ajudar. Nunca fui próxima da minha família, então não havia chance de apoio. Pelo contrário, se soubessem da história, só ririam de mim por ter jogado tudo fora por causa de um caso. Para evitar mais humilhação, preferi não procurá-los. Agora sei que terei que me virar sozinha. Escrever este desabafo talvez me traga alguma clareza. Já que não tenho mais nada acontecendo na minha vida, é a única coisa que me mantém ocupada por enquanto.
A maior lição que tirei desse caos é que a gente sempre se sente a pessoa mais miserável do mundo e tenta melhorar as coisas para si mesma. Mas a verdade é que só você sente que está preso na sua vida medíocre. Para quem olha de fora, você pode até parecer ter a vida perfeita, e talvez realmente tenha. Só não enxerga isso. No fim, são suas próprias escolhas que complicam a sua vida e arruinam o que poderia ter sido perfeito. E toda vez que você sente a necessidade de esconder algo do seu parceiro, é porque já sabe que está fazendo algo errado. Algo que pode acabar te levando a consequências para as quais você talvez não esteja preparada. Obrigada a todos por dedicarem um tempo para ler a minha história. Espero receber um pouco de carinho de vocês. Eu realmente preciso disso.